tem relacionamento com Deus. Estamos lendo Malaquias 1:6. Nem todo mundo que lê a palavra tem relacionamento com Deus, mas todo mundo que tem relacionamento com Deus lê a palavra. Não só lê, vive a palavra, ama a palavra. Se não lê a palavra, dá um vazio na alma. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a vida toda eu conhecia palavras. Às vezes a gente sabe até de cor, toda hora tá falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu não conhecia o Deus da palavra. Então, o que eu quero dizer hoje é que se você conhece a palavra, mas você não conhece o Deus da palavra, as promessas elas não vão se cumprir na sua vida. Até que algumas podem se cumprir. Por quê, gente? Porque a palavra, ela tem poder. E Deus tem misericórdia. Então, às vezes, a misericórdia dele chega ali no lugar e ele olha ali, vamos derramar aqui hoje. E acontece. Mas não é sempre. Então, eu vejo muita gente. Eu vim da Igreja Universal, via muita gente, aquela multidão ali, todos os dias lutando por uma causa. Um dia, prosperidade. Um dia, vida sentimental. Um dia, família. Todo mundo lutando por uma causa. Mas naquela multidão ali, quantos conhecem o Deus da causa? O Deus que tem o poder de dar as coisas. Então, o que é que Deus tem me ensinado? Que é preciso mais do que obedecer. Por que você está dizendo isso? Porque, vamos lá, vou ler para vocês aqui a diferença de obedecer e honrar. Nessa palavra, Deus está pedindo, perguntando, né, as- ao povo, onde é que está minha honra? O povo de Israel. O filho honra o pai, o servo honra o Senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Deus está perguntando sobre a honra. Então vamos lá. Quem entende o propósito de Deus não somente obedece, porque ele é mandado, mas começa a honrar a Deus, porque o ama. A honra, ela não é só obedecer, porque obedecer a gente obedece qualquer pessoa. Às vezes eu obedeço minha chefe, mas não significa que eu amo ela. Mas quando nós honramos alguém, a gente precisa amar a quem a gente honra. Qual é a diferença da honra e da obediência? A obediência é difícil de você fazer. É algo que lhe custa. A honra não lhe custa nada. Porque a honra você tem na cabeça que é a sua obrigação fazer aquilo. Por quê? Porque você ama. E você faz não é porque você, ai, não vou ser amaldiçoado se eu não fizer. Ai, se eu não ler a Bíblia eu não entro no céu. Ai, não. Você faz porque você ama. A honra é assim. Se Deus mandar você deitar no chão, sujo de lama, você vai fazer aquilo ali, mas não por obedecer. Você vai fazer aquilo ali porque, poxa, Deus sabe o que tá fazendo. Eu vou deitar aqui nesse chão de lama. E que maravilha tá deitado nesse chão de lama. Essa é a diferença. Então, a honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores. Então, hoje eu quero perguntar a todas nós aqui, quais são os nossos valores? Quando a gente é cristã, né, a gente tem princípios. Não, vamos lá, primeiro, princípio. Valores e princípios, né, são a mesma coisa. Tem muita gente que tem princípio, né? Às vezes a gente recebe na nossa casa coisas que a gente leva para a vida toda. Por quê? Porque são princípios. Ah, minha mãe, meu pai mandou fazer isso aqui. E tem coisas que às vezes não faz nem sentido, gente. Como um ditado antigo, umas coisas que a gente vai reproduzindo para nossos filhos, que a gente pensa assim, qual o sentido disso? É princípio. E por que que eu faço isso? Porque minha avó, minha tataravó, falava assim, eu estou reproduzindo isso. Então você traz esse princípio. E o princípio é algo que a pessoa vai virar para sua cara. Quantas vezes eu questionei minha mãe? Isso não existe, minha mãe. Isso é maluquice. Trouxe métodos científicos, bases, que isso aqui não é certo, isso aqui não. Isso é maluquice. Me pergunte se ela parou de falar a mesma coisa. Não. Sabe por quê? Porque era princípio. Porque ela viu a mãe, a avó, a tataravó falando aquilo. Então não tem quem mude algo em nós quando nós temos princípios. Pode vir o papa, né? Porque no mundo o povo fala papa, né? Mas enfim, vocês entendem. E falar na sua cara, não faça isso. E você tá lá
firme e forte no seu princípio. Porque muitas pessoas estão saindo da presença de Deus, estão sofrendo, estão padecendo hoje, como cristãos, estou falando para cristãos, porque eles estão negociando os princípios inegociáveis, porque princípio é algo que não se negocia. E para você chegar na honra, para você honrar, você precisa ter princípio. Então Deus é nosso Pai, a palavra de Deus ele deixou aqui pra gente. Então nós que aceitamos Jesus, nós precisamos ter essa palavra como princípio, gente. Princípio não tem, não muda. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje será para sempre. Ela é imutável. Ela é um princípio. Então, quando você carrega o princípio ali na sua vida, você ama. Eu tenho esse princípio por quê? Porque meu pai deixou para mim. E por honra ao meu pai, eu vou seguir esse princípio. O mundo vai botar a mão na sua cara. Nabucodonosor vai dizer que vai te jogar dentro da fornalha. Mas você vai dizer: eu não vou me curvar para outro Deus. Por quê? Porque eu tenho um princípio. O princípio que meu pai deixou para mim. Aleluia. Então, honra é um princípio. Quando você honra, você segue princípios do seu pai, que te ama. E por que que Deus estava falando aqui para Israel? Cadê a minha honra? Porque Deus ele sabia que ele não estava sendo honrado naquele povo. O povo podia estar até ali tentando, mas não estava honrando. Então, como é que Deus vai honrar? Eu honro aqueles que me honram. Como é que Deus vai nos honrar? E aqui tem outra passagem aqui. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Primeiro, obedeçam. Ele fala, obedeçam seus pais. Mas depois ele vai incentivar, como é? Meu Deus. Frisar. Honra o teu pai e a tua mãe. Então, a questão aqui não é só obedecer a Deus. A gente precisa honrar. Quando a gente honra, a gente faz porque ama. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas Deus abençoe. É isso. Então, essa palavra está em Efésios 6:1. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha só que lindo. Se Deus, a gente pode ler essa passagem e enxergar só os nossos pais daqui da terra. Mas se Deus é nosso pai, qual é o motivo que nós precisamos honrar Ele? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, gente, se algo não está correndo bem na nossa vida, no nosso espírito, porque isso aqui não quer dizer sobre o exterior, necessariamente. Mas quando a gente entende o princípio da honra, tudo que acontece no exterior está dentro da vontade de Deus. Tá tudo bem. É essa a questão. Então, para que te corra tudo bem e tenhas vida longa, honre o teu pai e a tua mãe. Então, vamos estar falando aqui sobre Deus. Deus é nosso pai e a gente precisa honrar ele. Quando nós. Tem momentos. Ai, meu Deus, mas eu vivo desesperado. Eu vejo muito crente desesperado. E eu me considero que também, que eu já andei desesperado. Mas hoje, quando eu tô desesperada, eu abro a Bíblia. E Deus, ele fala comigo e o desespero acaba na mesma hora. E aí eu começo a entender o que é que tá acontecendo. Mas se a gente não buscar a sabedoria de Deus, da palavra de Deus, a gente vai ser escravo da ignorância. Quando a gente é escravo da ignorância, nós não enxergamos as portas que Deus vai abrir na nossa vida. E o que é que eu tenho para dizer? Essa live é de portas abertas. As portas, elas já estão abertas. Então, às vezes, a gente tá ali orando, 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 como se Deus tivesse que fazer alguma coisa. Deus já fez. O que é que eu quero dizer nessa manhã? Deus já fez. A causa que a gente está orando, está jejuando, é mais sobre a gente. Deus precisa. Nós temos que estar preparadas para receber de Deus. Não ele tem que fazer algo pela gente. Ele já fez, gente. A Bíblia é viva. A promessa está aqui. Deus já fez. Mas talvez seja a honra que você não dá ao seu pai, que nós não damos ao nosso pai, que esteja nos separando da promessa. Então, honrar teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Você tá vendo que não dá para separar uma coisa da outra? Sem honra, não tem promessa. Honrar não é só obedecer. Honrar é ter uma conduta em valores que demonstre respeito e amor pelo seu pai. Então, às vezes, a gente pede
um relacionamento restaurado, mas não temos a conduta que vai nos fazer garantir aquela ali. Aí Deus vai dar? Quem é pai, quem é mãe aqui? Meu filho, ele vive quebrando os brinquedos. Chegou um momento que a gente ficou muito triste e a gente falou pra ele, filho, você não vai mais ganhar. E ele chorava, porque é uma... Eita, meu Deus, como grita. Ele chorava, é, pedindo, e a gente, como pai, fica assim com o coração partido, né? Porque a gente quer dar. E como a gente quer dar? Mas quando a gente pensa que nós vamos pegar nosso dinheiro suado, vamos pegar um brinquedo e não vai durar 2 minutos na mão dele, ele vai destruir aquele brinquedo. Como é que a gente vai dar? Eu sou mãe, eu me alegro em dar as coisas ao meu filho. Nós que somos mães. Olha a alegria que a gente fica. Imagine Deus se ele não vai se alegrar em dar aquilo que a gente pede. Mas será que nosso comportamento, a nossa conduta tem dado confiança a Deus de nos entregar as coisas? Ou Deus tem estado como eu? Não vou dar porque ele vai quebrar. Então vamos mudar hoje nossa mentalidade acerca do nosso Pai. Ele é um Pai bom, abençoador. E tanto ele dá como ele já deu. Tudo que nós queremos. Tudo no que nós precisamos. Tudo que nós pedimos ali com o joelho no chão. Mas o que é que está impedindo disso acontecer, materializar, da promessa se materializar? Nós temos uma conduta de princípios e valores que deem a garantia de que nós não vamos destruir aquilo que Deus vai colocar na nossa mão. Então o Espírito Santo tem me advertido e Deus tem me falado exatamente isso. Eu já fiz. Pode chegar lá na live e pode dizer essa promessa, essa causa, eu já te dei, já tá ganha. Quando eu conversei com meu marido, eu conversei assim: Deus vai nos dar essa causa. Porque ele não viu ainda materializado, né? Então eu falei, Deus vai nos dar. Mas com certeza, gente, essa certeza vem de mim, não vem de mim. Essa certeza vem do Deus com quem eu me relaciono e que me prometeu e falou, eu vou fazer. E tem me mostrado, né, sinais, porque eu tenho procurado. Mas o que o Espírito Santo tem me dito? Quando eu levanto a voz aqui na minha casa, ele vai demorar mais um pouquinho, viu? Eu vou te dar um marido convertido, eu vou te dar um marido cheio do Espírito Santo para você destruir a sua casa com as suas mãos. Então hoje eu tenho uma consciência. Tem o tempo de Deus, mas o tempo de Deus está relacionado com o tempo que a gente entende que nós precisamos ter uma conduta diante de Deus para que Ele nos dê as coisas. E muita gente não tem por quê? Porque não quer nem se relacionar com Deus, só quer as coisas. Não quer amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então tem muita gente que ainda ama o marido, ainda ama o filho, ainda então só ora por isso. Outro dia o Espírito Santo me divertiu, né? Não, quando eu comecei a orar, eu não queria, gente, nem pedir a Deus as coisas. Eu falava assim, ô Deus, como é que faz? Eu só queria pedir a presença de Deus. Deus, eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. E eu tava me sentindo assim, gente, que eu não precisava mais de nada. Mas aí o Espírito Santo vem falando assim: como é que você tá aqui nesse banquete e você vai deixar sua família, os seus filhos perecendo? Você precisa tomar essa brecha, você precisa entrar nesse lugar. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, ele vai te dizer claramente tudo o que você precisa fazer. Ninguém que tem relacionamento com Deus fica perdido. É isso que eu tenho entendido. Mas às vezes a gente não quer ter relacionamento, porque é difícil, é preciso renúncia. É preciso uma vida de oração, é preciso uma vida de comunhão, não só de pedidos, porque muita gente só fala com Deus para pedir as coisas. Quem é? Em outra, a primeira live, eu acho que eu falei, foi de missões. Como você se relaciona com a pessoa que só te pede algo e não procura saber quem é você, não procura te conhecer? O que é que você acha dessa pessoa? É uma pessoa interesseira. Então, gente, eu vou dizer nessa manhã, nós precisamos ter cuidado para o nosso relacionamento com Deus não estar só baseado em interesses, mas e sim em entender quem é Deus, entender a dimensão, a profundidade, a largura. E pode mergulhar aí que tu vai achar é coisa. Mergulha, mergulha, mergulha. Quanto mais eu mergulho, menos eu sei. Quanto mais eu mergulho, menos eu entendo. Mas assim, da mesma forma que menos eu entendo, mais eu entendo. E Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Então, é o que eu digo a vocês, quando você ama a Deus e você honra, você descansa.
As suas orações, os seus pedidos você entrega. E eu tava de uma forma que eu fiz assim, orei um dia pela minha família. Ô, Deus, tá bom, viu? Que eu vou ficar buscando aqui pra mim. E Deus me acordou de madrugada. Deus é perfeito. E me mandou assistir um vídeo, gente. Você tem noção disso? Um vídeo. Eu sempre assisti um pastor, pastor Antônio Júnior. Todo dia ele tem uma oração da manhã. Mas tinha muito tempo que eu não via as orações dele. Tu acredita que Deus me acordou de madrugada? E fez assim, vai assistir a oração do pastor Antônio Júnior de ontem de manhã. Ainda falou, Espírito Santo, ainda falou o horário. Ah! Gente, quando eu abri esse vídeo, eu tava com algumas dúvidas acerca de como buscar pela minha família, de como interceder. O que é que eu precisava fazer? Porque eu tava muito presa àquela promessa, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu só queria buscar o reino de Deus. Mas Deus me acordou. E nessa palavra, o pastor falava, gente, vocês têm que pedir exatamente o que vocês querem para Deus. Eu não acreditei, gente, quando eu tava assistindo. Eu não acreditei. E ele conta do relacionamento dele, como ele procurou a esposa dele, que ele fez uma carta, ele escreveu os detalhes. Então Deus ele tava me mandando pedir detalhes. Olha que coisa linda. Quando você se relaciona com Deus, ele mesmo vai te dizer: "Não, filha, você tá pedindo pouco, peça mais aí". Nesse dia eu fiquei assim impressionada. Eu fiz assim: "Tá bom, Deus. Tu quer detalhes?" Mas eu tinha medo de pedir a Deus as coisas, gente. Porque eu falava, não, não mereço não, Deus. Então Deus fez eu pedir detalhes. Peça detalhes. Se Deus está mandando você pedir, é por quê, gente? É porque Ele vai te dar. Esse é o princípio que vai mudar a nossa vida com Deus. Porque às vezes a gente está pedindo coisas que não sabemos se é da vontade de Deus, mas quando Deus manda você pedir, você tem certeza, oxe, Deus está mandando eu pedir, Deus vai fazer, gente. Então, isso é a diferença de estar alinhada com Deus. Então, hoje a palavra é sobre relacionamento. Quando você se relaciona com Deus e não com a bênção, não para pedir bênção, não pra... Ele vai te dizer exatamente o que que ele vai te dar. E, gente, é tremendo. É tremendo. E agora eu vou ler a parte de Malaquias 3. É, olha que lindo isso aqui. Olha que lindo. É, e assentar, aqui fala de Jesus, né? Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Aqui eu entendo que essa promessa aqui estava falando sobre o envio de Jesus, né? Quem suportará o dia da sua vida? E Jesus é o nosso ourives. O que é que Jesus faz? Ele nos prepara, ele nos afina para que nós tragamos ofertas de justiça para Deus. Olha que lindo o próximo versículo. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, purificando os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas de justiça. Então, nós só trazemos ofertas de justiça ao Senhor depois que nós somos afinados no fogo, purificados. Então, às vezes, Deus está colocando as situações ali na sua vida para você ser purificada. Alguém vai levantar falso de você, alguém vai falar mal de você, mas qual é a sua conduta, filhos e filhas, diante da purificação que Deus está fazendo? Então você só vai conseguir dar uma oferta para Deus de justiça, sua oração só vai ser uma oração justa, quando você tiver passado na purificação. Então as pessoas estão invertendo as ordens. Querem trazer as ofertas coxa, manca, no altar quebrado. Deus não aceita isso, gente. E essa palavra que confirma isso é aqui em Samuel. Cadê? Samuel não. Deixa eu ver aqui. É em Samuel mesmo. Só vou pegar aqui na minha outra anotação. Aqui. Eita, meu Deus. Enfim, gente, eu não tô achando aqui não, na minha anotação, mas é a parte que fala: misericórdia quero e não sacrifício. Deus está dizendo que, ai, tá vendo, gente? Não vale a pena sacrificar a vida por Deus, não. Deus está dizendo que mais importante, aqui achei. Oséias, estava vendo errado. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. O que é que tá dizendo aqui? Primeiro versículo. Ele nos despedaçou. Então, gente, a gente vai ser despedaçado, viu? A gente vai passar na fornalha, a gente vai ser provado. Depois de 2 dias, nos revigorará. Deus vai nos revigorar, vai nos transformar. Purificou, tá limpo.
Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então nós somos imundos, trapos de imundícia. Como é que nós queremos pegar nossa imundícia, chegar diante de Deus e, ai, Deus, você tem que me dar isso aqui? Pelo amor de Deus. Tem um processo, as coisas de Deus são com ordem e decência. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Como alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, serôndia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Deus está falando conosco nessa manhã. O que é que eu vou fazer por você? Se você só me ama quando está passando dificuldade. Se você só rasga seu coração diante de mim quando chega uma dor na sua porta. Passa, o seu amor passa. Por isso eu os abati, por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, eu os matei. É, Jesus. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aleluia. Então, gente, para finalizar, acima de tudo, conheçamos o Deus da promessa. Acima de tudo, tenhamos um momento, gente, que a gente não vai pedir nada a Ele, que a gente só vai, Deus, como é que o Senhor tá? Como é que tá aí hoje? Eu queria saber. Tem uma presença assim, bem uma migalhinha aí que caia da sua mesa aqui pro Senhor derramar na minha vida hoje. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer. Deus nos criou para um relacionamento. Qual era o princípio maravilhoso da criação? A gente está lá no jardim até hoje, comendo do bom e do melhor. E Deus chegando num determinado horário do dia, chegando lá para visitar a gente, bater um papo, tomar um cafezinho. A gente precisa entender que nós somos criados para adorar a Deus, para ter relacionamento com Deus. Mas como é que a gente vai ter um relacionamento se a gente só fala com Deus para pedir as coisas? Então, gente, eu quero dizer, se Deus não te entregou alguma coisa ainda, é porque Ele quer mais de você. Então, olha como isso, olha como Deus quer se relacionar com a gente. Quando a gente passa por alguma aflição que a gente não entende, poxa, Deus, por que é que eu tô passando por isso? É porque Deus sabe que naquele momento ali, a gente vai chegar perto dele, a gente vai abrir um jejum, a gente vai fazer um propósito. Quantas de nós abrimos um jejum apenas para ter a presença de Deus? Então é isso, gente. Quais são os tipos de entrega que nós temos dado a Deus? Claro que Deus não depende disso, porque Deus faz o que quer, mas nós dependemos disso. E é isso. Às vezes a nossa justiça própria impede de sermos justificados por Deus. Nós agimos como se as coisas na nossa vida dependessem somente de Deus, o milagre fosse um problema de Deus. Mas a verdade é que Deus já fez as promessas. Ele já liberou. E ele pergunta: o que é que você quer? Eu já te dei. Agora você não tomou posse ainda, por quê? Deus te dá a promessa, mas ele vai te preparar para receber. E essa parte do preparo é com você. A parte da obediência é com você. A parte da honra é com você. Sua obediência à palavra de Deus, sua honra a Deus, revela o tempo exato que a promessa vai se cumprir na sua vida. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe. Amém, irmã. Desculpa, irmã Lênia, eu vou interromper a senhora aqui rapidinho, mas eu vou passar para a senhora. É tremenda a palavra da irmã Jéssica. E Deus falando com ela sobre o relacionamento, eu vi veio à minha memória essa semana. Não foi só essa semana, ou foi semana passada. A irmã Mariana fez um altar. Acho que ela fez um altar e publicou no grupo. Eu não sei se vocês viram. E eu fiquei imaginando como Deus se relaciona com pessoas de forma diferente e o íntimo com Deus, ele age com você, ele tem um individual. Não significa que Deus fala conosco de tudo igual, não, porque ele conhece cada um, então ele tem uma intimidade com cada pessoa. E quando Mariana fez o altar, eu lembrei do meu momento de fazer o meu altar. Só que o meu momento de altar foi totalmente diferente da Mariana. O Mariana fez um altar, ela botou tipo uma cadeirinha, não sei se é para ajoelhar, mas é bem diferente. Mas assim, foi algo que eu percebi, foi Deus revelou a ela no íntimo.
Quando eu fui fazer o meu, eu fiz um sofá, porque Deus eu falava, Senhor, eu vou deitar no teu colo quando eu estiver triste. E eu também quero deitar para me sentir acalentada por pai, porque eu sempre senti uma falta de pai. E aí eu deito, muitas vezes, irmão, eu acordo de madrugada, venho pra cima, às vezes venho orar e às vezes eu venho pra cima só pra dormir aqui. Eu deixo meu marido de vez em quando e venho dormir no sofá e me encolho aqui. O sofá, ele é pequenininho, então assim, eu me encaixo certinho. E quando eu me encaixo, eu me sinto, quantas vezes eu sinto calor, como se Deus estivesse passando a mão na minha cabeça. Então, assim, o íntimo com Deus é muito importante o relacionamento. Para a gente conhecer Deus. Para a gente, a importância de a gente não só pedir, só ficar pedindo. Eu tinha um momento que eu fiquei pedindo, eu teve a época, acho que eu falei testemunho, eu fiquei só preocupada com o curso de direito, que eu esqueci de Deus. O curso de direito estava acima de tudo. Deus me fez passar um aperto, irmão, que eu só consegui passar o direito porque ele fez eu passar, porque eu não estudei para a prova e ele fez passar. Eu sempre repito isso aqui, porque para mim foi Deus dizendo assim: Tayane, eu sou maior, não é o curso, não, é eu que sou importante, não o curso. O amor, o teu amor por mim é maior do que esse curso aqui. E é Deus agindo na vida nas nossas vidas. Então, o relacionamento com Deus é importante, irmão. Assim como Deus usou a irmã Mariana para fazer um cantinho, assim como me usou, Deus também quer usar você. Ele quer usar você, ele quer ter um momento de intimidade com você para conversar, para ouvir, para ouvir seu agradecimento, mas também para ter o amor de pai. Quanta gente chega perto do nosso pai ou da nossa mãe e abraça por nada, sem pedir nada. Assim é Deus, é o nosso relacionamento, é isso que Deus quer. Palavra abençoada, irmã Ana Jéssica. Que Deus continue abençoando a senhora. Palavra tremenda. Vou passar para a irmã Lene. Irmã Lene, se ela quiser dar uma oportunidade mais uma irmã, pode. E depois a gente tá já levando para o encerramento, ou uma ou duas, para levar para o encerramento. E aí, e é isso, irmã. Estou passando para a irmã Lene. Desculpa, né, que eu já fui conversar. Aleluia. Tem alguma irmã que queira falar mais alguma coisa? Quero agradecer. Irmã, eu queria aqui louvar. Aleluia. Pode louvar, irmã. Eu acho muito, muito linda. É como diz, eu não sei a melodia não, mas o que importa para mim é, como é que se diz, é o que está escrito aqui nos louvores, e esses louvores eu sempre louvo em forma de oração. Então eu não tenho um ritmo, mas o que importa é o que eu estou aqui falando, o que está escrito na letra dos louvores. É, sou tão frágil, tão pequeno, mas ele é grande. Eu não posso, mas ele pode. Sou tão frágil, tão pequeno, mas ele é grande. Eu não posso, não consigo, mas ele pode. E quando minhas forças se esgotarem, eu chamo pelo nome do meu Deus. E ele se levanta com poder e autoridade e faz o impossível acontecer. O que eu não posso, ele pode. O que eu não faço, ele faz. Ele é todo poderoso, tem poder sobre cima. O que eu não posso, ele pode. O que eu não faço, ele faz. Ele acalma a tempestade, tem poder sobre cima. E é mesmo assim, minha irmã. O que eu não posso, ele pode. O que eu não faço, ele tudo faz. Ó Jesus, que manhã linda, Jesus.